E para a elevação de nossos sentimentos, passamos a palavra ao expositor, que fará a apresentação do seminário Parábolas de Jesus. Com vocês, com todos nós, Haroldo Dutra Dias. Meus irmãos e irmãs do estado de Mato Grosso do Sul, para mim é uma alegria imensa, pela primeira vez nessa encarnação, né? Colocar os pés no estado de Mato Grosso do Sul e de sentir não só o calor do sol, mas o calor dos corações amigos, que eu gostaria de agradecer na pessoa da presidente da federação, Maria Túlia. Em nome dela, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores espíritas da federação e de outros grupos de Campo Grande e de outras cidades deste estado, pelo carinho com que eu tenho sido recebido. E para nós talvez o maior presente que Jesus proporciona para o trabalhador espírita é conhecer novos corações ou rever corações amigos e receber deles o carinho, a experiência, poder conversar, dialogar, trocar experiências, confidenciar, porque a nossa jornada rumo à esfera superior, no dizer de Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, ela também se dá em fila. Nós caminhamos de mãos dadas. Os amigos espirituais do mundo maior nos dão a mão e nós também oferecemos a mão aos companheiros de jornada. E é uma caminhada ascensional em conjunto. Para nós é uma grande alegria. E outra coisa que nós gostaríamos de dizer, é a primeira vez que fazemos um seminário sobre o livro Parábolas de Jesus. É a primeira vez. E dessa vez eu resolvi fazer de uma forma bastante diferente. Falar coisas e contar coisas que até hoje nós não contamos em palestra nenhuma. Um pedido da federação que nós fizéssemos um seminário, mas nós resolvemos trazer coisas diferentes, contar certas coisas que ainda não foram contadas e falar da experiência no estudo do Evangelho e da Bíblia que originaram tanto a tradução do Novo Testamento quanto essa obra. E vamos comentar também, capítulo por capítulo, dizer o porquê, explicar porquê que alguns capítulos são realmente difíceis, qual a intenção dessa obra, o porquê disso. Então nós vamos dividir assim. Nós faremos uma exposição de 1h30 mais ou menos, vamos dar um intervalo de 15, 20 minutos, para que todos possam tomar uma água, ir ao banheiro. Depois nós retornamos e vamos até o final, às 5 horas. E amanhã nós damos continuidade, até essa sequência da mesma forma. Só que na segunda parte nós vamos abrir para perguntas, porque nós queremos fazer algo assim bem gostoso, bem interativo, com participação de todos. Só estou me posicionando aqui para facilitar o trabalho da filmagem, porque mineiro começa a falar, começa a mexer e vai andando para lá e dá um trabalho danado para quem está filmando, né? Então a gente fica quietinho aqui, já facilita o trabalho da filmagem e da gravação, mas é só por isso, só essa razão. Quando começou tudo isso? Bom, isso começou por volta de 1985, 86, quando aos 15 anos de idade eu li o livro Nosso Lar. E quando comecei a ler aquele livro, não consegui parar. Varei a noite lendo o livro. E ao término do livro, eu sentia que havia encontrado o que estava procurando. Eu encontrei, falei assim, encontrei. Não tive nenhum estranhamento com a obra. A obra falava diretamente ao meu coração.
E para que a gente entenda, para que todos nós possamos entender o que é a bondade da espiritualidade superior na condução da nossa vida, na semana seguinte eu estava na casa da tia de um amigo, João Nélio, e toca a campainha. Era a campanha do quilo. Campanha do quilo. A pessoa, a tia dele, deu, se eu não me engano, 1 quilo de fubá e recebeu em troca uma mensagem. Atrás dessa mensagem vinha o nome da Mocidade Espírita Irmão Áureo e o endereço, que era perto do local onde nós estávamos. Na semana seguinte, eu estava na Mocidade Espírita. De modo que tudo isso aqui que está acontecendo hoje começou com 1 quilo de fubá. As tarefas da casa espírita e do movimento espírita, que às vezes parecem simples, mas é na simplicidade dessas tarefas que Jesus reserva grandes surpresas para os nossos corações. No meu caso, era a surpresa de ingressar numa mocidade espírita. Pouco tempo depois de ingressar na mocidade espírita, eu tive um outro presente de Jesus, que foi começar a frequentar um grupo em Belo Horizonte chamado Grupo Emmanuel. Na época dirigido por Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, que inclusive organizou o congresso, que a Maria Túlia estava se referindo um pouco tempo atrás. E esse grupo se distinguia dos outros grupos por uma proposta de trabalho muito original e muito clara. Eles visitavam hospitais, visitavam asilos, tinham um trabalho assistencial forte, mas esse trabalho não era feito na casa espírita. Era feito fora. Eles se encontravam na casa e saíam em jornada para um hospital, para um asilo, para uma instituição que acolhia rancenianos. Era sempre um trabalho fora. Na casa, no Grupo Espírita Emmanuel, era o estudo da doutrina espírita e do Evangelho, a característica marcante da casa. Todos os dias, grupos de estudo e reuniões públicas de estudo, da codificação e de praticamente toda a obra psicografada por Chico, em especial a de Emmanuel, voltada para o Evangelho. Quando eu chego naquela casa e vejo aquelas pessoas estudando o Evangelho, estudando a série Fonte Viva, estudando os romances de Emmanuel, aquilo foi um impacto muito forte na minha vida. E daquele momento em diante, eu assumi um compromisso de que iria trabalhar nessa linha, na divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sob a orientação do Honório Abreu, de outros companheiros, nós fomos realizando o preparo intelectual, preparo moral, preparo espiritual, que o trabalho do Evangelho exige. Passado algum tempo, já bastante tempo, depois de formado, casado, com filhos, eu retorno a Belo Horizonte, por questões de profissão tem que ir para o interior, né? Mas voltando a Belo Horizonte, Honório Abreu me faz um convite. A Federação Espírita Brasileira havia lançado o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que era uma sequência do ESD, ou ESD, né? Tem uns que chamam de ESD, outros de ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E a Federação Espírita Brasileira havia encomendado para Honório Abreu que fizesse uma apostila Parábolas e Ensinos de Jesus. Fosse um material muito singelo, bem simples,
porque ele iniciaria uma campanha. A Federação Espírita Brasileira se propunha a iniciar uma campanha de estudo sistematizado do Evangelho, não somente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa rocha, vamos dizer, vamos reconhecer. O Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso alicerce, é onde nós firmamos os nossos pés, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é a codificação. Mas do ponto de vista moral, no aspecto religioso da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo é obra basilar. Mas a proposta da Federação era que o espírita estudasse o Novo Testamento, conhecesse a Bíblia, estudasse a Bíblia e, sobretudo, o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então iniciou-se esse trabalho. E nessa ocasião, o Honório Abreu me convida para participar da elaboração da apostila, do EAD, Parábolas e Ensino de Jesus. E durante esse trabalho surgiu, vocês vão entender essa história toda, tá? Não é conversa de mineiro, não. Tem um propósito. Em meio a esse trabalho, nós já enfrentamos um primeiro desafio. Precisávamos transcrever trechos do Novo Testamento. Então vocês imaginem, uma apostila da Federação Espírita Brasileira, você tem que transcrever trechos do Novo Testamento. Qual a tradução será utilizada? Dezenas de traduções em português. Dezenas. Qual delas? É uma questão delicada, porque mesmo que você faça uma série de esclarecimentos, algumas pessoas confundem. Porque a Federação Espírita está usando uma tradução, significa que essa tradução não tem erro, não tem problema, eu posso confiar nelas absolutamente. E não é o caso. Todas as traduções apresentam problemas, todas têm suas limitações, todas têm o seu propósito. Então você não pode colher uva no espinheiro, você não pode querer colher limão num pé de manga. Uma tradução que tem um propósito, você não pode esperar daquela tradução algo que ela não tem a oferecer, porque não era a proposta dela. Então fomos chamados nessa época, em Brasília, o Nestor, presidente da Federação, nos convidou, junto com o senhor Honório, para conversarmos a respeito dessa questão de tradução. Queriam entender a questão da tradução do Novo Testamento, e nós falamos 1h30. E o Nestor com aquela cara de preocupado, né? Fechando, não imaginava que o problema era tão grande, né? Aí uma hora ele virou e falou assim: o que você acha se nós tivéssemos uma tradução? Se nós tivéssemos uma tradução, feito aqui um projeto aqui do Brasil, traduzindo direto do grego, eu falei, nossa, seria maravilhoso, né? E o Honório, nossa, mas é muito bom, ideia excelente. E eu ingênuo, né? Não, é muito boa ideia, mas seria muito bom, né? Então você podia fazer. Tem que tomar cuidado com esses dirigentes, né? Eles vão falando assim, é importante fazer essa tarefa, você fala, é importante, né? Então, companheiro, você que vai fazer a tarefa, né? Essa é a técnica. E no início, com o acompanhamento do Honório, conversando muito com ele, tentando estabelecer um parâmetro para se fazer uma tradução. Isso foram longas conversas, nasceu um projeto, não um livro. Esse livro Parábolas de Jesus é o segundo livro do projeto. O projeto é muito mais amplo. O que nós detectamos? Que a pesquisa bíblica avançou muito.
O que nós não tínhamos há 50 anos atrás, hoje nós temos num número enorme. Dicionários bíblicos, traduções, mapas, livros especializados. Houve um avanço da pesquisa, em várias línguas, inclusive. Mas muitos espíritas, muitos religiosos, e eu digo muitos religiosos, porque em Belo Horizonte nós tínhamos um contato muito grande com padres, freiras, pastores, que são meus amigos pessoais. E eu expunha um problema para eles e falava, não, nós temos esse problema também. Na comunidade católica eu também tenho esse problema. Não havia atualização. Então a pessoa ia na internet, jogava um dado, buscava a informação na internet, e quando ele ia ver, aquela informação estava completamente desatualizada. Não havia uma atualização no estudo da Bíblia. No estudo da Bíblia. Só que o Espírito é o seguinte: você dá um assunto para ele, ele fala de qualquer jeito, mesmo não conhecendo. Porque o Espírito gosta de conversar, ele gosta de falar, não é? E estavam surgindo muitas opiniões, muitas ideias, muita coisa sendo escrita, sem o critério kardeciano. O companheiro ressaltou na prece, Allan Kardec, né? Sem o critério kardeciano. E quando nós observamos Allan Kardec na codificação, nós vamos reconhecer que Kardec estava em dia com todos os assuntos de todas as áreas do conhecimento. Kardec era um homem extremamente atualizado. Ele não opinava sobre assunto que ele não tivesse estudado profundamente. Se fosse um assunto que ele não conhecia, ele antes consultava, chamava alguém, submetia, conversava, que foi o que ele fez na Revista Espírita. Muita coisa que está na codificação, primeiro ele lançou na Revista Espírita, colheu opinião, deixou o assunto amadurecer para depois colocar na codificação. E infelizmente nós perdemos esse hábito. E às vezes se publica muita coisa sem que o assunto esteja amadurecido. E sem que o assunto tenha sido submetido ao critério da universalidade. Como assim critério da universalidade? Eu me lembro de certa vez um filme que eu estava assistindo, filme com Morgan Freeman e esqueci o outro ator, era famoso também. Os dois estavam com câncer e iam desencarnar, e eles fazem uma lista lá dos últimos, Jack Nixon, né? dos últimos desejos que ele ia fazer. E aí eles estão no avião, o Jack Nixon está falando com o Morgan Freeman, eu sou ateu, não acredito em Deus não existe, não sei o quê. Né? E o Morgan Freeman dá uma resposta simples para ele. Fala assim: então você está querendo dizer que 90% da humanidade está errado e você está certo? Critério da universalidade. Não faz muito sentido. Por isso que Kardec submetia à apreciação geral. Porque a sensibilidade das pessoas, a inteligência das pessoas vai filtrando as ideias que você tem. Às vezes você acha que está sendo muito original, na verdade você está sendo exótico, não original. Então, quando você submete aquilo à apreciação das pessoas, elas vão fazendo críticas, vão fazendo reparos, e o assunto vai amadurecendo. Você vai percebendo coisas que no início você não percebia. É o cuidado. É o cuidado. Em matéria de estudo bíblico, isso não acontecia. Isso não acontecia. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Quando
nós começamos a fazer esse trabalho da tradução, de pesquisas, divulgar a tradução, às vezes chegava num lugar, a pessoa falava assim, porque Jesus teve contato e aprendeu com os essênios. E eu perguntava para a pessoa, onde você leu isso? Eu li num livro. Você sabe o nome do livro? A data do livro? Por quê? Com certeza, o livro que essa pessoa leu é da década de 50 para trás. Da década de 50 para trás. Por quê? Porque depois que descobriram os manuscritos do Mar Morto, em 1948, depois que os manuscritos do Mar Morto foram editados em 1970, depois que historiadores e linguistas publicaram obras especializadas sobre os manuscritos do Mar Morto, todos têm uma certeza absoluta: Jesus não tem nada a ver com os essênios. Nada. Estudaram-se todos os manuscritos da comunidade dos essênios, não tem nada, não tem sintonia nenhuma, nada. Com exceção da base do Velho Testamento, né? Porque os essênios eram judeus, eram hebreus, seguiam os livros do Velho Testamento, citavam, estudavam. Tirando essa base comum, as ideias são completamente diferentes. Então, é historicamente equivocado dizer isso. Acontece que, em 1938, no livro O Consolador, no livro A Caminho da Luz e no livro Boa Nova, Emmanuel e Humberto de Campos já haviam dito que Jesus não tivera contato com os essênios. Já estava lá na revelação espiritual. 10 anos depois, os manuscritos seriam descobertos. O que eu sentia dificuldade de entender era como que o espírita podia divulgar algo contrário ao ensino dos espíritos e contrário à pesquisa histórica atual. O que estava acontecendo com o espírita que se diz ser portador da fé raciocinada? Não estava estudando. Não estava estudando. Então esse era um ponto delicado, extremamente delicado. Ou quando estudava, eu chamo que é aquele de estudo de um autor. Isso é um perigo. Porque se o autor estiver equivocado, você está junto com ele. O estudo tem que ser amplo. Você tem que pegar um autor que defende uma posição, outros que defendem uma posição contrária, outros que defendem uma terceira, uma quarta posição, e aí você compara tudo, mede e tira a sua conclusão, quando é possível chegar a alguma conclusão. Então faltava esse apuro no estudo do Novo Testamento, coisa que nós não temos, por exemplo, se nós examinamos a atividade federativa e o estudo da mediunidade. Está seguro. O estudo da mediunidade nas casas espíritas, no movimento federativo, é seguro. Tem trabalho rigorosos, não é? Paz, várias outras atividades, mas quando chegava nesse aspecto religioso, o Novo Testamento deixava a desejar. E para agravar isso tudo, vinha o problema da tradução. E esse é o problema mais grave.
Esse é o problema mais grave. Porque se você lê uma tradução, eu posso ler uma obra e eu não domino o idioma, né? Eu leio lá Divina Comédia, mas eu não sei italiano. Eu não sei. Tem como eu checar? Não tem, porque eu não sei italiano. Então o que acontece? A gente confia no tradutor, não é? E se o tradutor estiver errado? Se o tradutor estiver errado, Jesus falou sobre isso, é um cego guiando o outro. É um cego guiando o outro. Olha que sutileza. Olha a delicadeza disso. Mas aí alguém vai perguntar assim: como que Kardec então editou o Evangelho segundo o Espiritismo? Como? No capítulo A Estranha Moral, quando Kardec vai comentar a passagem, e aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo, ele pega a palavra odiar. O que o Kardec faz? Ele chama um amigo que dominava a língua grega e a língua hebraica, e esse amigo elabora uma nota que está no pé de página do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse amigo coloca a palavra grega e a palavra hebraica e explica características da língua e da cultura hebraica na nota do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Kardec fez isso? Porque ele era o bom senso encarnado. Ele confiou na tradução? Não. Ele não confiou na tradução. Qual a tradução que ele utilizou? Ele, em 1864, vai utilizar uma tradução de 1680, a tradução do Lemaitre de Sacy. 1680. Mas ele não utilizou a tradução de forma crédula, de forma fanática, não. De fato, na época, era a melhor tradução que se tinha do francês. Era o que tinha de melhor. Mas no capítulo específico do odiar pai e mãe, ele afasta a tradução do Lemaitre e pede para um amigo pegar as palavras no original. No original. Com uma sutileza que poucos percebem. Porque o Evangelho foi redigido em grego, mas todo mundo que escreveu era hebreu. Vocês imaginaram que coisa engraçada? Eles pensavam de acordo com a língua hebraica, mas redigiram em outra língua. Dá confusão? Dá. Dá confusão. Mas a pessoa que fez a nota para o Kardec conhecia. Ele pega a palavra em grego e fala: o pensamento que está por trás dessa palavra é o da cultura hebraica. Na cultura hebraica você não tem adjetivo comparativo. Você não tem adjetivo para fazer gradação, ou qualquer palavra, ou a função sintática para comparar. Amar mais, amar menos. Então, como que o hebreu dizia amar mais, amar menos? Ele usava os opostos. Amar e odiar. Eu amo isso, odeio aquilo. O Velho Testamento diz isso. Jacó amava Raquel e odiava Lia. Você pode olhar, meu Deus, mas era a segunda mulher dele, mas odiar no sentido de que ele amava mais Raquel do que Lia. É esse o sentido. Ele amava mais uma do que a outra. Mas o hebraico usa esse jogo de palavras. Então, nós estamos percebendo
que é um terreno minado, é um desafio. E aí surgiu o projeto. Qual era o projeto? E agora eu vou contar para vocês, em primeira mão. Porque nós já chegamos aqui, alguns já perguntaram: a tradução está esgotada. Eu estou tentando comprar a tradução do SEI, está esgotada. Está esgotada. É verdade. Esgotou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a primeira edição dessa tradução, nós fizemos só os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Só, né? 50% do Novo Testamento. Para quê? Para lançar e as pessoas pudessem apontar erros, fazer críticas, fazer sugestões, apreciar, para que nós pudéssemos sentir se o caminho era aquele, para perceber se a sensibilidade do movimento espírita, como que ele iria colher a obra, qual seria a recepção, qual seria a reação, para depois nós continuarmos o projeto. O projeto inclui a Bíblia toda, Novo e Antigo Testamento. Então eu espero, quando tiver tudo pronto, eu vir aqui assim, né, andando já com o cabelo todo branquinho, andando assim devagarzinho, né, fazer um seminário para anunciar o término do trabalho da tradução. Não, estou brincando, se Deus quiser não vai demorar isso tudo não. Mas o projeto é ter uma Bíblia toda. Que tipo de tradução? Que tipo de tradução? Todas as traduções são teológicas. Todas. Para nós fazermos essa tradução, nós consultamos 108 traduções em 8 idiomas. 108 traduções em 8 idiomas. Alguns idiomas, naturalmente, que eu não domino, pedi a ajuda de quem domina, de nativo do idioma, para que pudesse olhar e a gente comparar, mas o certo é que nós temos lá 108 traduções. As principais do alemão, as principais do espanhol, as principais do italiano, as principais do francês, as principais de grego, de português. Aliás, as de português nós temos todas, absolutamente todas, inclusive a do Padre Figueiredo em 24 volumes. Todas as traduções foram consultadas. Por quê? A proposta é: se for para fazer uma cópia, é preferível não fazer. Se nós vamos fazer uma tradução editada pelo Conselho Espírita Internacional, que ela tenha a marca de Kardec, ela tem que oferecer algo de relevante. Para que repetir só para você falar que fez? Isso é vaidade. Se nós tivéssemos uma tradução que atendesse, não precisa fazer nenhuma outra, vamos adotar essa está boa, para que vai fazer outra? Mas o que nós percebemos depois de examinar 108 traduções? Todas as traduções são teológicas, não tem nada de errado nisso, só que eles não te contam isso. Não te contam isso. Teológica em que sentido? A tradução é feita por um conjunto de pessoas de uma determinada religião para seguidores da sua religião. Não tem problema nenhum nisso. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, uma determinada corrente evangélica faz uma tradução para o público que frequenta aquela corrente evangélica. E eles traduzem para o seu público. Então, se o público que frequenta aquela igreja é um público que tem dificuldade de ler, que não tem o hábito da leitura, que não tem uma escolaridade muito alta,
a Bíblia é feita em linguagem popular. E mesmo aquelas feitas para comunidades eruditas, todas as notas são teológicas. Eles colocam notas interpretando a Bíblia segundo os dogmas daquela corrente religiosa. É essa a orientação. Então você imagina, você fala assim: eu adoro a Bíblia de Jerusalém, da Paulus, não é? Editora Paulus. Então vamos falar sobre esse projeto. O projeto é francês, nasceu na França, foi feito para a comunidade católica da França, que aliás é de nível intelectual altíssimo, altíssimo, mas é um projeto francês. A original está em francês, foi feita por uma equipe de teólogos católicos, alguns protestantes e alguns judeus convidados. Mas quando você olha as notas são católicas. São notas católicas, não tem nenhum problema nisso. Qual que é o problema? Eles fizeram para a comunidade católica. Acontece que quando você pega essa Bíblia e começa a usar ela no nosso contexto espírita, dá problema. Dá problema. Porque tem passagens em que na tradução eles puxaram a sardinha para a brasa deles. Puxaram a sardinha para a brasa. Primeiro ponto. Segundo, a tradução, e o francês é muito rigoroso com isso, o francês é muito literário. Então, ele não está preocupado tanto em ser rigorosamente fiel ao original. Ele quer que seja bonito. Então, você lê a Bíblia de Jerusalém, é uma linguagem bonita, mas muito bonita, linda, mas às vezes é errada. Às vezes é errada. Às vezes ela não reflete o espírito do original. E o tradutor não está nem aí. Para ele é normal. Ele vai lá, ele lê o original, ele interpreta, ele traduz a interpretação dele, te entrega a interpretação dele. E ponto final, sem nenhum problema. Então, quando surgiu o propósito de fazer a tradução, o pedido do Nestor foi o seguinte: nós vamos fazer uma tradução espírita? Não pode. Nós não podíamos fazer isso. Fazer uma tradução espírita. Por quê? Porque seríamos acusados de estar puxando a sardinha para a brasa espírita. Aí pronto, a tradução espírita fala de mediunidade, aí cometeu os mesmos erros que nós criticávamos. Correto? Então, nós tivemos que tomar, e essa decisão foi tomada coletivamente, a primeira decisão séria, que afetou todo o projeto e que torna esse projeto único. Tem 500 mil traduções em português, mas nessa linha não tem nenhuma. Qual foi a proposta? Vamos fazer uma tradução literária. Nós não estamos preocupados com a questão religiosa. Nós estamos preocupados com a questão literária, com o texto, com a língua, com a cultura. Nada de interpretação religiosa. Por quê? Porque a Bíblia é um conjunto de livros.
A Bíblia representa 3.000 anos de literatura do povo hebreu, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Numa tradução literária, você não coloca nota teológica. Então, evita. Se tiver, por favor, fala para a gente, nós vamos cortar. Se passou alguma, temos que cortar. Então não tem nota explicando reencarnação, comunicabilidade de espírito, tem nada disso. Tem notas linguísticas explicando a língua. A língua. Esse era o propósito. Outra coisa. Então, isso já mudava. Isso já mudava. Por que muda? Porque aí um professor de literatura, um professor de português, um professor de linguística, ele poderia pegar a Bíblia e ler e falar: nossa, aqui eu tenho um trabalho literário. Independente da minha religião, aqui tem um trabalho de pesquisa. Tem um trabalho de pesquisa. Outra coisa, que é o grande dilema do tradutor. É o grande dilema do tradutor. Tem coisas que simplesmente não tem como traduzir. Não tem como traduzir. Qualquer opção que você fizer, você matou o texto. Eu vou dar um exemplo. Em hebraico, a palavra espírito é ruach. E a palavra vento? Ruach. Vento e espírito é a mesma palavra? É a mesma palavra. Em português nós temos uma palavra para vento e uma para espírito. Em hebraico não, é uma só. Só que é mais complicado ainda. Vendaval, tempestade, qual que é a palavra? Rua. Uma palavra pode ser espírito, vento, vendaval, tempestade. Em português eu tenho uma palavra para cada coisa. Sabe qual seria o sonho da humanidade? Que nós tivéssemos uma palavra para cada ideia. Seria maravilhoso, porque não teria briga. Porque às vezes as pessoas discutem, elas estão falando a mesma coisa, só que dando nome diferente. Dão nomes diferentes para a mesma coisa. Então você vai, por exemplo, os esquimós, eles têm 7 palavras para neve. Se você não é esquimó, sobretudo se você é do estado de Mato Grosso do Sul, mora aqui em Campo Grande, você não conhece nada de frio e de neve, nada. Você conhece de calor, de frio não conhece. Então você chega lá, vê aquele negócio branco caindo, é neve, tudo é neve, né? Está branco caindo, é neve. Mas o esquimó não. Tem a neve do inverno, tem a neve do verão, porque está sempre nevando. Tem a neve que vem com a chuva e a neve sem chuva. Tem a neve mais branca e a neve mais escura. Então não é essa, tudo é neve. Seria ideal que fosse assim, mas não é. Então na palavra espírito, ruach, é a mesma, uma palavra só. Bom, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Não tem problema nenhum. Em grego também é o mesmo problema. Vento e espírito é a mesma palavra. Pneuma. Aí você fala: oh, mas o que isso tem a ver com o Evangelho, meu Deus do céu? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que tem a ver? Ok. Você vai abrir no capítulo 3 do Evangelho de João, uma passagem que espírita adora. A conversa de Jesus com Nicodemos. E João Evangelista escreve assim: em verdade te digo, Jesus falando para Nicodemos, o pneuma sopra onde quer.
sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Como é que você vai traduzir pneu? Espírito ou vento? E agora? Como diz a poesia do Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? E agora? E agora? E agora é assim. Vem um tradutor e fala assim: eu vou traduzir o Espírito. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Está resolvido. Aí você pega a tradução, está aqui, ó, está escrito aqui, ó, o Espírito. Você falou: amigo, está escrito onde? Na minha tradução. Na sua? Tradução. O que está no original? Não, no original eu não sei ler. Sorte sua. Sorte sua. É bom. Às vezes é bom não conhecer, né? Porque aí você fica ingênuo, parece que não tem problema, né? Por isso que os Espíritos falam, à medida que a gente evolui, cresce o conhecimento, aí cresce a responsabilidade. Porque antes você não conhecia, você não sabia, você achava que era simples, né? Depois você começa a saber e fala: meu Deus do céu, eu estava fazendo errado. Achei que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. E a pior coisa do ser humano, sabe o que é? É aquilo que ele tem certeza que sabe e ele está errado. Ou como diz o ditado, a ignorância tem certeza de tudo. Tudo. A ignorância que eu falo de ignorar, não é? Porque o sábio, ele só tem dúvida. Que o Sócrates dizia só: a única coisa que eu sei é que nada sei. Porque à medida que eu vou estudando, eu vou vendo que o negócio é muito mais profundo do que eu imaginava. Então eu não tenho certezas absolutas, tenho certezas relativas, tenho princípios, tenho linhas, mas nada de radicalismo. A pessoa lê aquilo lá, e agora? Como é que traduz? E eu cheguei no texto. E agora, como é que traduz? O Espírito sopra ou o vento sopra? Porque Espírito sopra. O verbo lá, será que é soprar mesmo, né? Para complicar, não é bem soprar. O verbo também é complicado. O certo seria fazer assim, ó: o Espírito venta ou o vento venta. Mas Espírito ventar? Entende? Aí o que eu percebi? O que eu percebi? Que João Evangelista tinha composto um poema. E ele queria manter a ambiguidade. É o famoso trocadilho. Trocadilho. Ele mantém a trocadilho. Ele está brincando com o vento e com o Espírito. Por que ele está fazendo essa brincadeira? Não é brincadeira no sentido jocoso de humor, não. É brincadeira no sentido do lúdico. O que a arte faz. O lúdico. Qual é um dos símbolos de Deus no Velho Testamento? Vento. Vento. Eu não sabia disso. Sabe, sim. Você lembra quando Adão estava com Eva lá no paraíso, andando e tudo? Não é?
O que eles sentiram? Um vento. Aí você pega a sua tradução, é curioso, né? Está lá escrito assim: e viram um vento caminhando pelo jardim. O vento caminha? Um vento soprando no jardim. A palavra que está em hebraico é ruach. Você vai traduzir por espírito ou por vento? Em Pentecostes, olha que bonito isso. Eu estou só trazendo essas coisas para a gente entender, que a Bíblia é um Parnaso de além-túmulo. A Bíblia é um Parnaso de além-túmulo. Aquilo é poesia pura, poesia do mais alto nível espiritual. Então, abra sua mente e o seu coração, senão você não vai entender Bíblia. Você não vai entender Bíblia. Não vai entender. Está cheio de parábola, está cheio de símbolo. E o povo hebreu adora trocadilho, Eles amam isso, amam. Nem João Batista escapou. Porque João Batista severo, né? Todo rígido. Olha como é que eles adoram trocadilho. Abraão é o patriarca, não é? É o fundador do povo hebreu, não é assim? É o patriarca. Sabe qual era o apelido de Abraão? Rocha, pedra. Aqui no Brasil, se você chamar alguém de pedra, o sentido é outro. Às vezes é de ignorante, uma pessoa rígida, né? Mas lá não. O sentido de pedra é o sentido de firmeza, de alicerce, da pedra angular da construção. Então Abraão era rocha, pedra. E se você queria dizer assim: eu sou judeu, seguidor, eu sigo todos os mandamentos de Moisés, como é que você falava isso? Você falava assim: eu sou filho de Abraão. Você era uma pedrinha, né? Abraão é a rocha, você é uma pedrinha, um cascalho, filho de Abraão. Ele brincava com isso. E quando alguém renegava a fé, aí você falava assim: você não é mais filho de Abraão. Por quê? Você renegou suas origens. Pois bem, foram fazer essa acusação para João Batista. E a maioria das pessoas, nós temos uma mania de imaginar que os apóstolos, que os seguidores de Jesus eram tudo gente boba. Não tem nenhum bobo lá, gente. Pode ter bobo lendo, mas lá não tem nenhum. Chegaram para o João Batista com essa história. Falaram para ele assim: você não é filho de Abraão. Você renegou. Você está pregando alguma coisa diferente de Moisés, querendo acusar ele. E na época, renegar Moisés era pena de morte por apedrejamento, pedra. Então o negócio era o seguinte: ou você era pedra ou você era apedrejado.
para aprender a ser pedra, né? Fazendo aqui um trocadilho. Vieram com essa briga, com essa acusação com João Batista. Você não é filho de Abraão. Ele olhou para as pedras e falou assim: até dessas pedras pode Deus levantar filhos para Abraão. Não entendi nada. Não dá para entender em português. Em português não tem graça nenhuma. Não tem graça. Por isso ninguém riu. Em português não tem graça. Porque o trocadilho que ele fez foi em hebraico ou aramaico, que é a mesma coisa. Pedras, filhos. O que ele fala? Pedras, hebraico. Vanim. Vanim. Ou Abanim. Que essa consoante ela pode ser pronunciada B ou V. Tanto faz. Tanto faz. Então, Abanim. Como é que é filho? Filhos, no plural. Banim. É só você tirar o A. Agora, vocês imaginam? Fizeram acusação para João Batista e em segundos ele falou assim: até dessas Abanim, Deus pode levantar Banim. Fez um trocadilho entre a palavra Abanim, pedras, e Banim, filhos, que só a única diferença é uma vogal, A, e jogando com o sentido de filho de Abraão, pedra, quem é filho de Abraão é pedra. Não é, é um poema, isso é um poema. Ele deu essa resposta em segundos. É um gênio, é um gênio. Mas falar, mas é um caso isolado, né? Isso é um caso isolado. Então tá bom. Jesus entra na casa de Zaqueu. Como é que é Jesus em hebraico? Ou aramaico, que faz? Yeshua. Esse é o nome dele, Yeshua. O que é Yeshua? É o substantivo derivado do verbo salvar. Yeshua significa salvação. Correto? Correto. Vamos guardar? Agora, esqueça esse negócio de salvação que você aprendeu na igreja católica, no protestantismo, porque na época não tinha nem igreja católica e nem igreja evangélica. Nessa época. Esqueça tudo isso. O que é o salvar? Salvar mesmo, salvar. Se o animal caiu num buraco, você vai lá e salva ele. Alguém está em perigo, você salva. Isso aqui é o verbo salvar. Então é salvação nesse sentido. Jesus entra na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra, o que eles acusavam Zaqueu? Na época de Jesus, havia uma profissão que era o fiscal de tributos. Hoje também, né? Fiscal da Receita, fiscal de tributo do Estado. Mas na época de Jesus, os fiscais costumavam cobrar propina. Na época de Jesus. Por favor, só 2000 anos atrás. Nessa época, acusavam Zaqueu, que era cobrador de impostos, de cobrar um certo percentual, que nós chamaríamos hoje de propina. E Jesus vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou almoçar na tua casa. Então tem muitas coisas curiosas aí. Os discípulos ficaram todos:
Todo mundo sabe que ele cobra propina, Jesus vai almoçar na casa dele? Jesus vai almoçar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele arrepende. Ele fala: mestre, se eu tiver causado prejuízo para alguém, eu vou devolver em dobro. Repetição de indébito em dobro, né? Eu devolvo tudo em dobro. Todo o prejuízo que eu causei, eu vou restituir tudo. Jesus vira para ele e fala assim: Zaqueu, regozijai, fica alegre. A tradução está assim: pois hoje a salvação entrou na tua casa. Em português não tem graça, porque Jesus diz para ele assim: Zaqueu, fica alegre, alegrai, porque hoje Yeshua entrou na sua casa. Yeshua ele ou Yeshua salvação? Os dois. Como é que você traduz isso? Como é que você traduz isso? Isso é poesia. Traduz como? Percebe? Essa é a beleza, a riqueza bíblica. Então, quando nós mostramos esses casos, vamos falar: então não tem jeito de traduzir. Não tem jeito de traduzir. Solução. O brasileiro sempre dá um jeitinho para as coisas, né? Solução: vamos colocar nota de pé de página. Aí eu coloco uma tradução, pode ser qualquer uma. Não, claro que não é qualquer uma, né? Escolhe uma e fala: salvação? Salvação. Só que tem um númerozinho naquela palavra, e na nota a gente conta essa história toda. Porque aí o leitor fala: nossa, olha que coisa linda isso aqui. Quer dizer que aqui em salvação, na verdade, é Yeshua, é um trocadilho com o nome de Jesus e o que significa o nome dele, salvação. Ele está fazendo um trocadilho. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. A solução era colocar notas de pé de página. Notas teológicas? Não. Notas religiosas? Não. Notas linguísticas e literárias. E aí nasceu o projeto. A primeira tradução literária da Bíblia, feita totalmente em português, e uma tradução aberta. Por quê? Nós abrimos a caixa preta. Abrimos. Eu conto para o leitor: aí a palavra é pneuma. Pneuma significa isso, isso e isso. Eu traduzi por isso. Agora, se você não gostou, você pode escolher as outras opções. Só tem 3. É uma tradução aberta. Abre. Você pode escolher. Não, eu não gosto. Eu não gosto de alface. Então põe couve. Mas pelo menos você entende qual a palavra que está lá, qual o contexto. E aí seria possível nós verdadeiramente estudarmos o Novo Testamento. Verdadeiramente estudarmos o Novo Testamento. Parte da tradução foi colocada nessa primeira edição. Em torno de 10.000 exemplares foram vendidos. Essa tradução está sendo utilizada num seminário, foi utilizada num seminário católico, seminário jesuíta,
por padres e freiras. Essa tradução é utilizada em uma igreja evangélica de Florianópolis e tem uns inúmeros amigos, padres, freiras, pastores e até judeus que fazem críticas e mandam sugestões para que a gente possa aprimorar a tradução. Isso é bonito, porque não é um projeto espírita, é um projeto do Evangelho. É a busca da verdade, seja ela qual for, que é assim que Kardec sempre orientou, a busca da verdade, não buscar a verdade. Nasceu todo esse projeto e essas peculiaridades, esses detalhes do texto que é cheio de armadilhas. O texto bíblico é cheio de armadilhas e algumas eu só fui entender quando passei por algumas experiências. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava falando aqui que Deus no Velho Testamento é simbolizado por várias coisas, não é? Vento é uma delas. Vento é um dos símbolos de Deus. Sabe qual que é o outro? Água. Natural. Poxa, mas água, vento, coisas tão diferentes. Sabe qual é o outro símbolo para espírito no Velho Testamento? Fogo. Fogo? Meu Deus. Agora talvez o mais estranho. Um dos símbolos de Deus no Velho Testamento é nuvem. Nuvem. Mas todos aqui de Mato Grosso do Sul vão entender esse símbolo. Vocês querem ver uma coisa? Agora vocês vão entender por que no Velho Testamento Deus é nuvem. Nós fomos buscar material para fazer a tradução das cartas de Paulo lá em Israel e resolvemos fazer a pé um pedaço da jornada de Jerusalém a Jericó, no deserto. Colocamos aquele negocinho na cabeça, tinha um camelo acompanhando a gente e fomos andar. Você está achando que está quente aqui no seminário? Você não viu o deserto da Judéia? Está achando que Campo Grande é quente? Você não viu o deserto? Não viu. Lá acima, quando amanhece, que está mais fresquinho, 42 graus, aquele frescor, que o sol ainda não está apindo. E aí você começa a andar no deserto, 45 graus, e você já está quase morrendo, e olha para o camelo e ele está bem. O único que estava bem era o camelo. E vai andando 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, uma nuvenzinha pequenininha, quase 5 palmos de nuvem, fez 3 centímetros de sombra, quase que deu briga para ir debaixo daquela sombra. Aí eu pensei, agora eu sei porque que Deus é nuvem no Velho Testamento. E eles falavam assim, que a nuvem cobriu, a sombra cobriu. Aí você começa a entender. Você começa a entender porque que Deus é vento. Quando você chega no oásis de Jericó, aí passa aquele Rio Jordão, e aquele frescor sopra aquela brisa assim, refresca até o perispírito. Você fala, agora eu sei porque que Deus é vento.
Na hora que você toma a água, aquela água fria, você fala: agora eu sei o que Deus é água. Percebe? São símbolos. Então, a presença de Deus é uma nuvem que cobre, faz uma sombrinha. A gente vai entendendo que é uma linguagem de pessoas que moram no deserto. No meio dessa caminhada, uma experiência mágica. Eu encontrei com um pastor de verdade, não pastor de ovelha mesmo, de ovelha de verdade. Tá certo que ele estava lá com a calça jeans de um pastor moderno, né? Ele estava conduzindo as ovelhas e chama uma ovelha para aqui. Olha, todas as ovelhas tinham nome. Vocês podem até duvidar de mim, mas ele chamava pelo nome, a ovelha obedecia. Saiu uma ovelha, fulano, aí ela virava a cabecinha, aí fazia um gesto assim, ela vinha. E ele conduzindo aquilo no deserto. Aí você vai entender um poema do Velho Testamento: o Senhor é meu pastor. Entendeu? O pastor, por quê? Porque ele te conhece pelo nome. Ele te conhece mais do que você. É Ele que te guia, é Ele que te alimenta, é Ele que mata a tua sede, é Ele que te conduz, é o pastor. E o poema fala: Ele me faz repousar em pastos verdes, que depois que você anda naquele deserto, chega no oásis, as ovelhinhas tudo deitadinhas, tomando a aguinha delas. Você vai entendendo que é um poema. É um poema que fala do cuidado de Deus, do amor de Deus. Agora, você não pode pegar essa obra literária e achar que você está lendo um tratado de física ou um livro para os engenheiros que estão aqui, resistência dos materiais, cálculo 1. Você não está lendo isso, você está lendo um poema. E é preciso ter sensibilidade para a mensagem. E isso é tema da segunda parte. Vamos dar um intervalozinho, porque o calor já está castigando, né? Pode tomar uma água e ir ao banheiro, 15, 20 minutos a gente retorna aqui